Olá, estamos iniciando mais um Entre o Céu e a Terra. Sou Fernando Vidia e nós vamos falar hoje sobre espiritualidade e humildade. Nossa, hein? Já chegamos aqui daquele jeito. Vamos para a nossa historinha de abertura e vamos desenrolar esse tema. Vem comigo. Imagine só, uma pessoa comum, assim como eu, assim como você. Aquela pessoa que quer evoluir, que quer se aprimorar, que quer focar no seu autoconhecimento, no aprimoramento pessoal. A pessoa está disposta a isso, ela busca respostas, passa por momentos dos mais diversos, desafiadores por vezes, por dores, questiona a vida, procura sentido nas coisas. E em um determinado momento ali da caminhada, ela encontra um caminho de estudos, de aprendizado, que parece fazer sentido para ela. Pode ser uma filosofia, pode ser uma religião, pode ser uma prática espiritual, uma forma diferente que chega para ela enxergar o mundo. E esse caminho a acolhe, traz respostas, traz paz. A pessoa se envolve, mergulha de cabeça nesse mar todo de informações, se sente transformada. Ela quer, inclusive, compartilhar tudo isso que ela vem aprendendo. Quer que os outros também saibam e bebam desse mesmo conhecimento, sigam nessa mesma direção que para ela é transformadora. E por vezes, até mesmo, de tanto querer ajudar e querer que os outros sigam aquele mesmo caminho, vivencie as mesmas experiências que ela pode vivenciar aquela chamada síndrome da salvadora ou síndrome do salvador, que é quando você acha que quer salvar o mundo todo ou tem que salvar o mundo todo e começa a chamar a pessoa tal, quer insistir, quer fazer com que o outro melhore, quer curar o outro, quer mostrar o quanto o outro pode melhorar seguindo aquele mesmo caminho que para você funcionou, que para você fez bem. Então, pouco a pouco, algo vai acontecendo, meio que de forma imperceptível. Essa pessoa vai deixando só de seguir um caminho, né, de busca por iluminação espiritual. Ela passa até mesmo a acreditar que aquele caminho dela não é só para ela, é transformador para ela e pode ser ideal para os outros. Então ela pode atuar como guia, assumindo para vezes essa missão de amparar, até mesmo de converter os outros a seguir o mesmo caminho que ela. E se ela entra no fanatismo, ela começa a julgar as escolhas dos outros, os caminhos que os outros escolheram, se forem diferentes do caminho que ela escolheu. Pode ela desqualificar, refutar até mesmo outras formas de pensamento, outras perspectivas diante da vida, se não corresponder com tudo aquilo que ela vem aprendendo na jornada dela. Então ela pode acabar passando da convicção em relação aos estudos, aos conhecimentos, para uma superioridade e até mesmo para uma arrogância. Ela, por vezes, pode-se dizer uma pessoa evoluída. E essa pessoa parece também não suportar até mesmo conversar com outras que não seguem a mesma jornada espiritual que ela, criando uma aversão às tais pessoas não evoluídas. Ou seja, o que é ser uma pessoa evoluída, no fim das contas? E aquele caminho que para essa pessoa da nossa história era um caminho que começa com expansão de consciência, começa a revelar, na verdade, alguém que se perdeu nesse personagem espiritual que criou para si. Isso porque uma das maiores armadilhas espirituais, uma das maiores armadilhas da jornada espiritual é se esquecer que cada pessoa tem um caminho e que a jornada pede sempre humildade. Porque toda a verdade humana ainda é parcial, ainda é uma perspectiva. É uma perspectiva da vida real e também uma perspectiva em relação ao espiritual. Ninguém precisa ter todas as respostas. Ninguém precisa ser guru, mestre espiritual.
Então, no fim das contas, não existe uma distância entre um espiritualista e um ateu. Ambos estão trilhando a própria jornada e essa jornada segue em paralelo. São caminhos distintos, cada um reservado para aquela pessoa em particular que escolheu trilhar aquele caminho. A vida, portanto, não pede só conversas sobre espiritualidade, o tal do amadurecimento espiritual. Quero falar com pessoas mais iluminadas. Não. A vida exige que a gente fale sobre outros temas, converse com as mais diversas pessoas, fale sobre outros interesses que são tão importantes ou, ao mesmo tempo, tão urgentes. A comunidade pede isso, a vida pede isso, a sociedade pede isso. E a espiritualidade exige de nós humildade para compreender que cada pessoa atravessa a vida e as experiências, as dores e aprendizados que precisa viver, tudo no devido tempo e do jeito que tem que ser. Afinal, nem toda estrada, nem toda escolha são para nós. Olha, tem muita coisa para refletir aqui. Pera lá, deixa eu tomar minha água, porque esse assunto aqui, ele é bem profundo. Então veja só, a gente está falando de experiências que não raro acontecem na jornada de busca por autoconhecimento, aprimoramento pessoal e espiritual, porque é natural ao ser humano que encontra uma fonte de conhecimento, aquela água gostosa que parece que mata a sede da alma, né? Que nos conecta com a nossa divina essência e com o caminho espiritual. É natural que essa pessoa, ao beber dessa água, ao se nutrir dessa fonte, sendo essa fonte transformadora, que essa pessoa também, ao se sentir transformada, queira oferecer dessa mesma água, dessa mesma nutrição para outras que ela deseja ver bem, que ela quer ajudar. Mas um ponto é tentar ajudar, o outro é tentar convencer, doutrinar, converter. Especialmente pessoas que não estão interessadas, que não estão afim, que não estão dispostas. Quando o ser humano entra na síndrome do Salvador, é quando quer, de todo e quanto é jeito, que seus amigos, familiares e outras pessoas queridas sigam o mesmo caminho ou uma jornada semelhante à dela, para que essas pessoas possam também se beneficiar, para que essas pessoas possam ter a consciência expandida e, por vezes, para que essa pessoa que a primeira, né, que se sentiu transformada, essa que buscou em primeiro lugar e viu quão bom é, ao perceber que esse caminho é positivo e quer compartilhar e falar sobre esses temas e não tem com quem falar, então ela vai buscar, talvez, encontrar pessoas para trazer para perto de si e ter com quem conversar, ter com quem trocar. Se os familiares não são essas pessoas, poxa, será que eu consigo levar esse conhecimento para eles? Será que eles estão abertos a falar sobre? Se não estão, eu posso tentar trazê-los para o meu lado, convertendo-os ou não, e com isso me desconecto. Aí eu vou em busca daqueles que falam a mesma língua que eu. Mas se eu somente vivencio essa realidade e me desconecto do material, ou seja, vivencio só o espiritual, eu posso entrar no fanatismo. É muito céu e pouco terra e tem que haver equilíbrio. Da mesma forma que só terra e pouco céu também traz desequilíbrios. A gente se esquece, por vezes, quando a gente está focado somente ou muito mais nas questões materiais, que existe um lado espiritual também, que nos dá suporte material para a gente viver a nossa vida aqui no mundo físico com leveza, com paz, com sabedoria, com esperança. O ideal é o equilíbrio. E se a gente pende demais para um lado ou para um outro, a gente desequilibra essa balança. Aí alguma coisa descompensa até mesmo dentro de nós. E isso se reflete através de atitudes, como a gente age em relação ao mundo, em relação aos outros. E uma pessoa que se diz profundamente espiritualizada, mas que pode se equivocar na maneira de observar
o estudo espiritual e a prática espiritual, e ela começa a utilizar o termo pessoa evoluída, significa o quê? Que outras pessoas que não seguem o caminho que ela está seguindo não são evoluídas? Você não sabe o que você não sabe. E você não sabe com quem você pode estar falando. Às vezes, você pode estar falando com uma pessoa muito humilde, pouco letrada até mesmo, mas de uma envergadura espiritual muito ampla. Porque você não sabe quanto tempo aquela pessoa está encarnando. E não necessariamente se for um tempo longo é porque ela está cumprindo karmas super penosos. Às vezes, ela está continuamente ganhando sabedoria, ela pode ser uma pessoa muito sábia, dentro da simplicidade dela. Ao conversar, você pode receber conselhos muito profundos e importantes para a vida, inclusive do desapego, inclusive da humildade. E esse desafio espiritual de quem está seguindo esse caminho de aprimoramento pessoal espiritual, esse desafio da humildade é um dos mais difíceis. Se reconhecer humilde e buscar essa humildade é o que vai possibilitar que o caminho espiritual tenha sentido. Do contrário, não tem sentido nenhum. Se não houver humildade na busca por espiritualidade, você pode se tornar um arrogante. Olha só o quanto espiritualizado eu sou. Olha só o quão evoluído eu sou. Não, às vezes você é só um intelectual. Às vezes só faz sentido para você as informações racionalmente. Mas você não internalizou o conhecimento espiritual, porque na prática parece não estar conseguindo vivenciar isso. Humildade, amorosidade, empatia, compaixão, até mesmo diante de pessoas que não estão seguindo o mesmo caminho que você. E aí, como é que fica? Se você não consegue compartilhar o mundo que você vive com outras pessoas que podem não estar no mesmo caminho que você, porque você não consegue se sentir conectado com elas, ao ponto de não conseguir interagir nem sobre outros assuntos? Será que você só vai conversar com outras pessoas sobre espiritualidade? Será que é só isso que tem para conversar? Ou o mundo é tão rico ao ponto de trazer muito mais temas relevantes e importantes para falar sobre os interesses individuais, os gostos, experiências de vida? Se você sentar para conversar com alguém para falar sobre a vida e entender mais da vida do outro, você pode ter certeza, vai ter muito assunto para o outro falar, se você realmente estiver interessado em ouvir. E o outro pode te perguntar e você pode falar também. Com qualquer pessoa. Mas às vezes a gente não se sente conectado, interessado. Às vezes não bate o santo. Tem isso também, né? Características de personalidade diferentes podem gerar ali alguns atritos ou aversões, e isso faz parte da história, né? Da jornada. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que durante esse trilhar a nossa jornada espiritual, a gente pode observar ao nosso redor e falar onde eu posso aplicar todo esse conhecimento que eu estou obtendo, começando pelo aprendizado da humildade. Me permitir sorrir, conversar e entender que às vezes o caminho do outro não é o mesmo que o meu e está tudo bem. Não preciso ser amigo do outro, mas eu posso minimamente respeitar o outro pela maneira como o outro decidiu seguir, viver a vida. Não é o meu caminho e está tudo bem. Não preciso querer transformar o outro, converter o outro. Às vezes, aquela pessoa mais próxima de nós, que a gente quer tanto ver bem, é aquela que parece que a gente quer trazer para o caminho espiritual, quer curar, quer isso, quer aquilo. Já aconteceu, não raro, né? Como eu trabalho com tratamentos de limpeza energética, tratamentos espirituais à distância, de eu receber perguntas no sentido assim, Fernando, você pode realizar tratamento para uma pessoa XYZ? Mas ela não pediu, só quero realizar o tratamento para ela, para ajudá-la. Podemos fazer sem ela saber? Gente, a resposta, não. Se a pessoa está lúcida, ela não está acamada, ela está de posse do livre-arbítrio dela, não está passando por nenhuma obsessão espiritual que a desvirtue do caminho e a impeça de exercer o livre-arbítrio dela, né? Por quê? Ela está sã, consciente. Ela sabe o caminho que ela está trilhando dentro do limite do nível de consciência dela. A gente não vai mexer. A pessoa não pediu ajuda. Por que você quer ajudar? Porque eu quero vê-la bem. Quer vê-la bem? Ore por ela. Pede que o plano espiritual abençoe a vida dela e ofereça para ela as oportunidades que ela estiver precisando. Porque nós não sabemos o que o outro está precisando.
Por vezes, o plano espiritual, a nosso pedido, vai poder enviar uma bênção, trazer no caminho daquela pessoa outras pessoas que vão ser facilitadores dessa jornada. Mas não cabe a nós mexer na energia de uma pessoa que não pediu. Existem algumas exceções, como eu disse, como um caso de alguém que está sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, como uma criança, um jovem, alguém que está acamado e não está de posse do livre-arbítrio para poder decidir, e depende de alguém que decida por ela. Nesses casos, a gente ainda vai observar se, eu gosto muito de usar a expressão, se é divino e harmonioso a gente poder auxiliar. Orar, todo mundo pode orar, emanar boas energias, mas dependendo da técnica que você vai usar, você não pode mexer, porque são técnicas mais profundas, mais invasivas. Precisa ter autorização. Eu falo que 99,999% das vezes precisa ter autorização do outro. E as exceções são 0,0001%. E a gente ainda vai checar, eu checo se é divino, se é harmonioso. A pedido. Né? Tem alguns casos que ok, mas outros casos, e a maior parte deles, não. No way. Então, assim, não vamos querer ser o salvador do mundo do outro. Vamos respeitar mais. Por quê? Imagina se fosse o contrário, fosse o oposto. Você gostaria de saber que andam fazendo, mexendo na tua energia, fazendo coisas aí por você sem você saber, na sua energia, porque as outras pessoas querem? Imagine se for um outro caminho. Fala assim, eu não gosto do caminho que o fulano está seguindo. Eu vou entrar em contato com alguém que faça um tratamento energético espiritual para você que está me ouvindo aqui, né? Assim, não, eu não gostaria. Eu não pedi. Por que alguém vai ficar mexendo na minha energia se eu não pedir? Né? Se fosse com você, seria gostar? Seria gostar que alguém que está com síndrome de Salvador ficasse querendo levar você para cá e para lá? Pra fazer as... Então, assim, se coloca nessa posição, se coloca nesse lugar e você vai entender. Né? Esse é um gesto de se colocar no lugar, né? Que nos traz uma consciência muito ampla em relação a todo esse contexto. Faz a gente refletir muito a respeito também. Não é? Então, humildade é um dos maiores sinais de que a gente está seguindo o caminho certo desse processo de evolução espiritual e maturidade espiritual. Sejamos humildes, né? E, sobretudo, para reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Nós não somos grandes sábios que estão aqui para salvar a humanidade. Não. Os mestres da sabedoria estão atuando nos bastidores da humanidade. Nós estamos aqui nós estamos engatinhando, tentando aprender alguma coisa. Eu estou aqui tentando aprender alguma coisa, vocês também, e a gente vai aprendendo uns com os outros. Um pouco do que eu estou falando pode servir para você, que está me ouvindo. Eu vou aprendendo com as pessoas com as quais eu interajo no dia a dia. A gente aprende a todo instante, com pessoas que a gente nem imagina. Que a gente, às vezes, conversa num transporte público, numa calçada, que a gente simplesmente conversa no supermercado, de repente troca uma ideia, e ali a gente está aprendendo. A todo instante a gente aprende. E eu te pergunto, como você reage quando alguém pensa diferente de você e tenta te convencer da realidade dela, da perspectiva dela, sendo que você tem uma perspectiva diferente diante daquele mesmo ponto, daquela mesma situação? Como você reage? Você faz cara de paisagem? Tem um filósofo uma vez que eu ouvi que disse assim, por vezes a gente tem que participar das conversas fazendo ruídos bovinos. Porque algumas conversas simplesmente não agregam. A gente termina aquela conversa, você tentou não ser rude e depois vai embora. Aprendeu o que com isso? Paciência, no mínimo, não é? Como você reage quando alguém pensa diferente com você, tá ali conversando e tenta te doutrinar? Às vezes o melhor que a gente pode fazer é assim, entendi o seu ponto de vista, não concordo, eu tenho uma visão diferente, mas também não quero aqui debater. A gente pode simplesmente dizer isso, ser honesto, ser sincero, a gente não prolonga a conversa. Em outros casos a gente faz gestos ou ruídos bovinos e tá tudo certo. Então, quem você é nessa história?
Como você age diante de situações das mais diversas envolvendo espiritualidade. Você não precisa seguir o mesmo caminho, doutrina, religião que o outro. Mas é importante você seguir o seu, ter a sua convicção, não é? Agora, se ser essa pessoa que se considera evoluída ou espiritualizada, isso não garante a ninguém fazer boas escolhas ou ser coerente com aquilo que aprendeu. Então, vamos abandonar esses rótulos. Estamos num caminho de evolução, num caminho de espiritualização, mas já não somos evoluídos ou espiritualizados, a gente não daria nem encarnado se a gente tivesse já completado todo esse processo, né? A gente está engatinhando nessa jornada. Então, nem toda verdade para nós é a verdade que vai servir para o outro ou deve virar regra para os outros. Lembremos sempre disso. E a pergunta de fechamento, a pergunta final é: e se parte do seu aprendizado, preste atenção, e se parte do seu aprendizado for respeitar justamente os caminhos que não são os mesmos que o seu? Fica para aí, para você pensar, para você refletir. Vamos seguir cada um a própria jornada? Fez bem para si? Fale a respeito. Converse, apresente, mas não tente convencer, não tente doutrinar o outro que não está afim. Quando a pessoa se mostra interessada, aí você nada de braçada, aproveita, compartilha, fala, né? O que a pessoa quer, ela está aberta. Mas quando ela está fechada, não insista, tá bom? Deixa aí, respeite e segue você, a sua jornada, o seu caminho. Gratidão! É isso. Vamos ficando por aqui. Mais um programa de Céu e a Terra. Acompanhem na Madrugada Astral da Vibe Mundial toda semana, na madrugada de segunda para terça-feira, 00:30, e reprises às quartas-feiras, 6:30 da manhã. Eu vou aqui me recuperando no meu resfriadinho e desejo que você tenha uma excelente vida e muita saúde. Deixo super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.